Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Peixoto, professor de música, e esse é o quarto podcast do módulo 1 do nosso curso Introdução à Técnica Vocal para o Canto Litúrgico. E neste podcast nós vamos conversar um pouco sobre quais são e para que servem os exercícios de pré-aquecimento vocal. No podcast anterior, nós vimos a questão dos vocalizes, dos exercícios vocais. E agora nós vamos ver a questão dos exercícios de pré-aquecimento. Mas, Luciano, como é que você fala primeiro dos vocalizes e depois você fala dos exercícios de pré-aquecimento? Porque o ideal não seria primeiro falar dos exercícios de pré-aquecimento e depois falar dos vocalizes? É verdade. Primeiro, na prática, nós exercitamos, fazemos os exercícios de pré-aquecimento e depois os vocalizes. Mas para uma fácil compreensão, para ficar de certa forma marcada a questão da importância dos vocalizes, eu quis assim falar sobre os vocalizes, primeiramente, para depois falar dos exercícios de pré-aquecimento. Porque os vocalizes, de certa forma, eles nos chamam a atenção. Só que a gente precisa entender que os exercícios de pré-aquecimento, como já disse, é uma prévia dos vocalizes. Então, os exercícios de pré-aquecimento são aqueles exercícios que nos introduz à prática da arte do canto por meio dos vocalizes. Quando um corredor ele vai começar a exercer a prática, o seu ofício da corrida, ele pré-aquece. Um nadador, a mesma coisa. Muitas vezes um professor, antes de entrar em sala de aula, ele faz o pré-aquecimento, né? Da preparação da jornada de trabalho que ele vai ter para falar, né? Para lecionar. E não é diferente para o cantor. Então, existem alguns exercícios que não têm a mesma densidade dos vocalizes, porque são exercícios mais simples e de pré-aquecimento. Por exemplo, o exercício do besourinho. É um exercício que bate os lábios e serve para pré-aquecer. Ele dá a consciência para o cantor dessa região orbicular dos lábios, que fica na periferia dos lábios. É a musculatura que a gente utiliza para cantar. Existe o trrr, que é um tipo de exercício que massageia a nossa língua, que é um músculo, até o seu dorso, que fica bem próximo já da laringe, massageando as pregas vocais. Existe também o outro vocalize, que é o boca chiusa. O boca chiusa em italiano quer dizer boca fechada. Os lábios superiores dos inferiores tocam, né, se encostam, mas não fica preso, né? Internamente os dentes, os superiores dos inferiores, ficam afastados e produz um som e lentamente a gente rebaixa o maxilar e produz um som desse tipo. Se eu, por acaso, colocar os lábios juntos e prender os lábios, o som vai mudar. E se eu cerrar os dentes, encostando os superiores dos inferiores, o som também vai mudar. Tudo isso nós vamos ver com mais cautela, com mais calma na aula prática.
Mas eu quero dizer aqui a vocês que esses exercícios são exercícios de pré-aquecimento, claro, não são todos, esses são alguns que nós utilizamos, como eu já disse, não com a mesma densidade, mas de forma mais simples, tá? Por exemplo, se um vocalize, eu faço ya, e isso eu vou aumentando gradativamente de meio tom, ou abaixando gradativamente de meio tom. Já esse exercício do pré-aquecimento eu faço só com 3 camadas, só com 3 tons acima, no máximo. E depois eu volto para o tom original. Por exemplo, tá? Nada de extravagância, nada de isso é muita tensão, né? É perda de energia desnecessária para um exercício que não precisa, para um exercício que eu não vou colocar toda a minha potência vocal. Tudo isso que eu estou dizendo não é para a gente fazer, não é para você fazer agora enquanto eu estou falando, mas para que você possa entender, compreender e na aula prática, né, a gente poder exercitar isso para que vocês tenham noção melhor. Siga esses conselhos e a gente se vê no próximo podcast e, sobretudo, na aula prática. Forte abraço! Peço que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, dá o seu like e divulgue, né, esse trabalho que estamos iniciando na Escola Musical. Também que você possa nos seguir lá no Instagram, no @escola.musical. Forte abraço!